Lourenço, assim, sorridente, ao lado de seu professor e mestre de taekwondo, Jonathan, não imagina as lutas que esse pequeno paratleta de 7 anos já passou em sua vida. Nascido com apenas 6 meses, Lourenço, que tem paralisia cerebral, já nasceu lutando pela vida. A mãe Melissa, que o acompanha em todos os treinos, lembra dos primeiros meses de vida do pequeno. O Lourenço, então, ele teve, na gestação, a gente teve o diagnóstico de suspeita de atresia de esôfago, algo que só se confirmaria com o nascimento. Então, em meio a toda a cautela dessa gestação, a equipe médica optou em fazer uma amniocentese, que é a retirada do líquido. Isso foi feito em Passo Fundo. Quando eu retornei de lá, eu entrei em trabalho de parto e eu estava com 27 semanas e o Lourenço acabou nascendo, né? Então, um bebê prematuro extremo, alto risco, com menos de 1 quilo. E nesse nascimento, então, a atresia foi confirmada. Aí começou as nossas batalhas, né, que nem eu digo, e muito mais do Lourenço de sobrevivência, em aprender a respirar, em poder se alimentar. Então, aos 9 dias, ele teve que fazer a primeira cirurgia para a colocação de uma gastrostomia, onde já envolvia um grande risco, porque daí, quando logo a criança nasce, ela já tem uma perda considerável de peso, e em prematuros extremos isso é muito mais significativo. Então, pela bondade também de Deus, pela força que o Lourenço tem e de toda a equipe, ele venceu essa batalha, a primeira. O apoio da família sempre foi muito importante para ele. E há 1 ano, Lourenço, que já participava de diversas terapias, fez um pedido aos pais. Queria praticar um esporte, mas não era qualquer esporte não. Ele queria uma luta. Então, desde bebê, ele pratica terapias, então, com profissionais, para fazer a sua estimulação. E ele veio o ano passado com a ideia de que gostaria de fazer algum esporte, para se tornar mais autoconfiante, para ver algo diferente, né, que possa também incluir ele em alguma outra atividade daquela que ele normalmente vinha fazendo. Então, começamos a busca, né? O que fazer? Daí ele disse, mãe, eu gostaria de fazer uma luta. Então, na primeira nós impactamos, né? Vamos atrás. Aí, conhecemos então o mestre Jonathan, que trabalhava já com autistas, e fizemos a proposta para ele. Ele disse assim, teria condições de o senhor treinar então o nosso filho? Né? Porque, querendo ou não, ele tem uma condição física neste momento diferenciada, né? Ele faz uso de andador. E o mestre disse assim, não, vamos sim tentar, né? Aceitou, na verdade, esse desafio e começou a treinar o Lourenço. E ele ficou encantado com essa arte marcial, né? O taekwondo. E às vezes, assim, a gente tem... Eu não digo que seria um certo... Não, eu acho que a palavra correta para dizer é um certo receio. Porque quando falaram que a situação dele, paralisia cerebral, eu digo, meu Deus, como que será que é essa criança? Mas Deus disse, não, manda eles vir aqui, vamos conversar, a gente tenta adaptar o treino. E quando ele veio, e daí eu tenho que agradecer a tia Cami, né, que ela faz um trabalho sensacional. Os pais que têm dificuldade aí procurem ela, né. E ele veio caminhando com o andador dele, e daí eu me surpreendi, porque ele é um menino assim que ele... Apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele sabe o que é direita, ele sabe o que é esquerda, e praticamente ele veio pronto. Eu só introduzi o taekwondo para ele. E claro, um pouco adaptado, né? A gente tem algumas limitações de movimentos de perna, mas ele já chuta, né? Que é uma coisinha que a gente conseguiu explorar, graças ao trabalho da tia Cami. E agora a gente faz bastante a parte de trabalho de mão, de defesa pessoal, dos punse, né, que é a sequência de ataque e defesa contra o adversário imaginário, que fizeram ele ser campeão. Motivado pelo mestre, que já faz um trabalho social com crianças autistas, Lourenço participou no fim do mês de abril da seletiva estadual para o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, em Nova Araçá, na Serra Gaúcha. Momento que garantiu o primeiro lugar em sua categoria, sendo aplaudido em pé por todos os presentes.
Nos causou uma certa surpresa quando o mestre Jonathan nos propôs, então, para ele participar de um campeonato de Poncé, no qual ele teria que fazer, então, a apresentação dessa modalidade. E o Lorenzo prontamente disse sim, eu quero participar. Eu, como mãe, fiquei surpresa e disse, bom, meu filho, se você quer, nós vamos. E lá ele foi, logrou êxito, então, com a sua apresentação, né? Ele se dedicou muito também para isso. O Lorenzo é uma pessoa muito determinada e se ele se propõe a fazer, ele dá o seu máximo. Eu tô sempre junto com ele, né? Que nem eu disse assim, diferente de qualquer resultado, eu vou estar lá. É gratificante, porque assim, tinham centenas de pessoas no ginásio, todo mundo aplaudiu ele de pé. E esse último final de semana eu estive em Curitiba e a repercussão tá tão grande que o pessoal chega para mim, mostra o vídeo, vem falar comigo. Isso dá orgulho pra gente, porque é um trabalho que a gente não pensa só para ele. Que outras crianças sigam ele de exemplo, que outros pais que às vezes estão em casa lá com a mesma dificuldade e dizem, meu filho assim... Eu digo para ele que ele não é coitadinho, né, Lu? Eu digo, tu é um vencedor, tu é um guerreiro, tu não pode ter aquela taxação de coitadinho, porque ele é assim, não. Tem que ser, e falei para ele, tem que ser julgado pelo aquilo que tu apresentar. E foi muito bom, porque realmente assim, ele faz o movimento correto. Ele faz o movimento correto, dentro da capacidade dele, mas o movimento está lá. Quem entende da arte marcial sabe que o movimento está ali. Então, lá em Curitiba, a repercussão dele estava muito grande, porque o pessoal está usando ele como exemplo, até para os próprios atletas mais profissionais. Eu não consigo fazer esse movimento. Peraí, não, tá aqui, ó. Você vai fazer, entendeu? Se ele faz, você vai fazer. Então, não arruma desculpa. Ao lado da mãe e com a medalha de campeão no peito, o pequeno destaca o seu amor pelo taekwondo. Um esporte que, além de mais saúde, levou para ele mais amigos, mais parcerias, mais sorrisos no dia a dia. Porque ele me dá força, ajuda e é muito legal fazer uma coisa diferente. E o que você acha do mestre Jonathan? Ele te ajuda bastante? Ele é muito querido, que é legal. Ele faz umas brincadeiras muito malucas. O Lourenço é um exemplo de que não existe limitações para quem só quer ser feliz. E o que a gente sentiu com isso? Que trouxe para o Lorenzo essa prática esportiva muito mais autoconfiança. Ele se tornou uma criança feliz em poder estar fazendo algo que outras crianças, outros adolescentes também fazem. Então, para nós como pais, isso é muito gratificante, porque tu vê a felicidade nele. Então, que nem eu digo, não existe limitações. A limitação está muitas vezes na cabeça das pessoas que veem a condição física e dizem, isso não vai dar. Mas pelo contrário, a gente tem que sair deste tabu e deixar a criança, sim, explorar ela tem suas potencialidades. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar para as famílias em geral que tenham crianças, tenham adolescentes com algum tipo de especialidade, de que vão em busca, porque tu consegue resultados maravilhosos. E a gente tem essa experiência com o Lorenzo. A Associação Lixinense de Artes Marciais, ela está aberta para essas crianças também. Com algumas, às vezes os pais também não procuram por dificuldades financeiras. Vem aqui, conversa com a gente sempre está disposto a abrir as portas para que dê a oportunidade para os filhos, entendeu? Às vezes eles se retraem muito para não trazer para uma academia. Vem, conversa com a gente. Procurem profissionais, não sou só eu na cidade, tem vários profissionais da arte marcial que eu acredito que realmente amam o que fazem. É uma coisa que eu amo, isso aqui é a minha vida, né? São 30 anos nisso aqui. Então, os pais procurem, não deixem o filho lá em casa, trancado, levem eles para o mundo. Que nem eu disse pro Lourenço, a gente tá dando asa para ele voar, né? Um presente especial para a mãe, nesse Dia das Mães, Melissa, e para toda a família, o pai Maurício e o pequeno irmãozinho mais novo, o Augusto. Esse é um presente que não tem palavras que possam
exprimir a minha gratidão por todas as conquistas do meu filho. E claro que a gente não mede esforços para que isso realmente aconteça. Como mãe atípica, eu digo assim que sou privilegiada em ter um filho tão maravilhoso, esforçado, dedicado, né, Lorenzo? Ele se propõe sempre a se superar, a atingir os seus objetivos, por mais difíceis que sejam, né, filho? E é um orgulho para nós. E o que a gente quer com isso? É mostrar para as pessoas que, sim, a inclusão ela é possível. Né? Basta ter as pessoas certas, acreditando no potencial dessas crianças, que tudo é possível. Sabe que eu sou um fiel defensor da família, né? Indiferente como for a estrutura familiar, ela sempre tem que ser forte. A Melissa é um exemplo de mãe, o marido dela também é um cara sensacional, que eu tive o prazer de, nessa competição que a gente teve com o Lorenzo, de passar o dia com eles, conhecer mais da família. E é assim, ó, eles são exemplos de pessoas que lutam pelo filho diariamente, entendeu? Nunca desistiram, e a história deles um pouco conflita com a minha, né? Porque há 7 anos atrás eu também perdi o meu filho, que também nasceu prematuro, e eu digo que eu acho que Deus tem um plano para mim lá maior, que é trabalhar com essas crianças, E então, para mim, é bem gratificante, e eu acho que a família é a base de tudo. O fato de hoje, ele não é um vencedor no tatame, ele é um vencedor na vida. Hoje, que nem eu digo assim, os meus atletas sabem que eu tenho esse trabalho profissional também, eles não têm mais desculpa para mim. Quando tem um exemplo como o Lorenzo dentro da nossa equipe, eles não podem mais me arrumar desculpa para não serem vencedores. Então, assim, o Lorenzo ele se tornou o nosso exemplo, a nossa admiração, aquele menino assim que tu se espelha todo dia para ser melhor, porque como eu disse assim, não tem que ter desculpa, entendeu? Vencedores não arrumam desculpa, vencedores arrumam solução, e esse menino mostra todo dia que isso é capaz, entendeu? Dentro das limitações dele, mas ele faz. E a família é a base para isso tudo acontecer, né? Conheço a Melissa, ela vem mais vezes aqui na academia, mas a família dele é sensacional, né? Agora, o desejo do pequeno paratleta erechinense é disputar o Campeonato Brasileiro. Um sonho que sim, pode se tornar realidade, porque como você já viu, o não existe para esse pequeno, grande paratleta. A gente tem uma ideia de participar de um Campeonato Brasileiro de Para-Taekwondo. Eu acho que, se eu não me engano, vai ser em São Paulo. A gente está desenvolvendo essa ideia, claro que a gente vai precisar de parceiros, apoiadores, mas para levar também ele lá nesse evento. E esse aqui é o nosso exemplo diário, então, de fé, superação, determinação. Então, não tem como a gente desistir na vida. Isso aqui é o melhor presente que poderíamos ter. E eu, como mãe e mãe atípica, tenho esse grande presente aqui do meu lado, né, amor?